Hoje o canal Eletrografia tem o prazer de entrevistar o poeta e crítico literário Antônio Carlos Sequin. Vou fazer uma introdução ao poeta. Sequin dá início à carreira literária com a publicação de Área de Estação, que reúne poemas escritos entre 1969 e 1973. Depois publica Elementos, em 1983, Diga-se de Passagem, em 1988, e Todos os Ventos, em 2002. Em 2017, publica Desdizer e Antes, este livro aqui, que reúne o livro Desdizer e a poesia produzida anteriormente. Né? Sequin começou a ganhar destaque como crítico literário ao escrever o livro João Cabral, A Poesia de Menos, vencedor de importantes prêmios, e depois João Cabral de Melo Neto, Uma Faca Só Lâmina. Mais importante que os prêmios, talvez tenha sido o reconhecimento do próprio poeta João Cabral de Melo Neto, com quem Sequin, ao longo de seus estudos, teve o privilégio de conviver. Em entrevista concedida em 1991 a Ricardo Vieira Lima, João Cabral teria dito: entre todos os professores, pesquisadores e críticos que já se debruçaram sobre minha obra, destaco Antônio Carlos Sequin, foi quem melhor analisou os desdobramentos daquilo que pude realizar como poeta. Além de poeta, ensaísta, professor da UFRJ, crítico de João Cabral, Carlos Drummond, Cecília Meirelles e Mário Pederneiras, Sequin é também conhecido como um exímio colecionador de livros, possuindo uma biblioteca de dar inveja em bibliófilo. Em 2004, foi eleito para a cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta, já para pensarmos o presente no qual nós estamos vivendo. Para você, Sequin, que lê criticamente e produz cultura por meio da palavra escrita, qual é o potencial da escritura, especialmente a de poesia, no contexto conturbado do ano de 2020? Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Eliakim, a Anderson, esse convite, né? Essa oportunidade de a gente conversar aqui um pouquinho sobre literatura. No campo específico da poesia, eu diria que a palavra poética sempre teve uma vocação de palavra confinada, né? Então, portanto, ela está vivenciando o confinamento dentro de uma perspectiva que foi sempre o seu lugar da margem, o seu lugar do gueto, o seu lugar do isolamento. Nós sabemos que, a partir do final do século XIX, né, com o parnasianismo especialmente, né, o discurso poético ele se afastou dos grandes circuitos de comunicação, de vendagem, né, de publicidade, e o que ele perdeu em termos de auditório ou audiência, ele pôde, por outro lado, ganhar em termos de radicalidade. Né? Não tendo esse compromisso imediato com o mercado, ele pôde produzir quase que para consumo interno. Chegamos a um certo paradoxo, e agora com os meios de divulgação eletrônica, né, a meu ver, confirmam isso, de que nós temos mais poetas do que leitores. Felizmente, há uma possibilidade de criação indefinida, mas quem escreve é mais numeroso, porque às vezes o próprio poeta nem lê o outro poeta, né? Então está produzindo como poeta, mas não está sabendo exatamente o que os seus confrades fazem. Eu creio que, mais ou menos, a poesia, antes do confinamento, né, tinha esse caráter que eu mais aprecio, de uma radicalidade, né, uma densidade da palavra, do compromisso com ela mesma, e o confinamento talvez tenha propiciado que isso se desenvolvesse de maneira ainda mais intensa. É claro que todo poeta, ou quase todo, deseja que o que ele diz seja sorvido por todos, né? Possa circular. Mas essa consciência de que o primeiro compromisso é com a própria questão do poema. Né? O que vier depois, seja em forma de recital, seja em forma de livro, é uma consequência, não pode, a meu ver,
mover o poeta, uma intenção prévia de que o seu livro vai agradar a determinado público. Talvez a vocação maior da poesia seja de desagradar, num primeiro momento, né? E a poesia de João Cabral, a meu ver, é um grande exemplo disso, né? Uma poesia feita para incomodar. E aí o leitor tem que se adaptar a ela, ao contrário de uma literatura mais fácil, que se adapta à expectativa dos leitores. Sim, sim. Passo a palavra ao Anderson. Bom, muito obrigado, Sequim, por aceitar nosso convite aqui. Bem-vindo ao nosso programa de Eletrografia. E a próxima pergunta eu gostaria de fazer, e ela é referente ao seu livro Elementos, né? Então, em depoimento incluído no final de Desdizer, você considera Elementos, publicado em 1983, o seu livro mais ambicioso, né? Nesse trabalho, um dos motivos preponderantes é a reflexão sobre a linguagem, que se evidencia em versos como quero a matéria plena e não a fala, da seção ar, e respiro o espaço fraturado pela fala e me deponho em verso no subsolo do discurso, da seção fogo. Então, eu gostaria que você, né, comentasse um pouco, primeiro o projeto Elementos, né, de uma maneira mais geral, e a questão da linguagem dentro desse livro. Qual é a concepção de linguagem na sua leitura dentro desse trabalho de 83? Olha, eu tenho uma relação um pouco ambígua com esse livro, porque em determinado momento, nos anos 80, mesmo, nos anos 90, né, eu achava que era o ponto mais longínquo a que eu poderia chegar em termos de poesia, no que se refere à elaboração densa da imagem, né, um discurso extremamente, ao menos com uma intenção poético, sempre demolindo o lugar comum e com um preço correlato a esse, que é de uma densidade metafórica de tal intensidade que o elemento da comunicação acabou ficando meio para segundo plano, né? Quer dizer, eu creio que não seja um livro fácil, talvez não fácil até para o próprio autor, que de vez em quando, embalado, né, pela magia da linguagem, eu próprio me deixava levar por essa magia, sem saber exatamente o que o poema estava querendo dizer. Eu estava ali acompanhando um fluxo verbal, que ao mesmo tempo era fluxo, mas era controlado, paradoxalmente, né? E que me levava para regiões pouco exploradas, pelo menos por mim. E basicamente, né, sob uma capa, ou sob uma primeira proposta da celebração dos 4 elementos básicos, né, terra, água, ar e fogo, eu procurei fazer um pouco, retomar essa visão demiúrgica do poeta, né, o poeta como criador de mundos, né, percebendo a tensão ou a relação que existe entre a palavra do poeta e a criação do mundo. Né? É como se, de um lado, a palavra do poeta fosse fundadora do mundo, e, do outro lado, o poeta tivesse que maldizer a consciência de que nenhuma palavra dá conta desse mundo. É sempre uma miragem, é sempre uma apropriação, uma aproximação da qual vai haver, da qual vão sobrar restos ou para a qual vão faltar lacunas. É uma relação que nunca se resolve na completude, que foi, a meu ver, o grande equívoco da estética parnasiana, acreditar que havia uma sintonia, uma adequação entre palavra e realidade. Então, esses 4 elementos, ao longo do livro, que é todo bem armado, né? São 6 poemas exatamente para cada elemento, seja os 424 com mais o primeiro 25, e um total de 250 versos, né, planejados, mostram esse combate, que, de um lado, é condenado ao fracasso de o poeta tentar, né,
pela palavra, dominar o real, é um fracasso, e, por outro lado, esse fracasso é a glória do poeta, porque é o que resta para ele fazer. Né? Não há nenhuma outro caminho para ele, a meu ver, senão perseguir o impossível. Né? Porque o possível já está dado aí muito, né? Pelo discurso ideológico, pelo discurso de que as coisas estão no seu lugar, de que há uma adequação perfeita entre signo e a realidade. E o poeta está trabalhando com escombros, com pedaços, com intuições de que alguma coisa escapa. Ele nunca vai chegar a essa alguma coisa, mas ele não pode deixar de assinalar essa outra coisa da qual ele só se aproxima, né? A qual ele assedia. Há até um poema parecido, quer dizer, nessa mesma linha dos que você citou, e que alguns amigos meus até apreciam o texto, né? Que começa assim, repare como há digamos, um simulacro de rigor conceitual e alguma coisa que escapa. E o poema se inicia assim: não era ainda a era da passagem, do nada ao nada, e do nada ao seu restante. Aí já é um paradoxo, né? Quer dizer, o poeta é aquele que acha que há um resto ainda que fica além do nada. Viver era tanger o instante, era a linguagem de se inventar o visível, e era bastante. Além da terra, há só o sonho de perdê-la. Além do céu, o mesmo céu, que se alastra num arquipélago de escuro e de estrela. Eu acho que o poeta é aquele que caminha uma hora no arquipélago da estrela, quando ele intui pela luz que vai ver alguma coisa, mas depois ele entra no arquipélago do escuro e percebe que, afinal, ele está desarmado diante desse mundo infinito. Então, a poesia não seria um dar a ver o mundo, seria um tentar dar a ver o mundo Chegar. como uma intentona, digamos assim, né? É sempre um projeto de chegar a um lugar onde se sabe que não se chega. Né? De bordejar o inalcançável, mais ou menos. Sim, certo. Aquele horizonte imóvel, né, que vai se afastando conforme a gente caminha, né? Perfeito, né? Vai sempre estar ali. Né? Eu gosto muito de desenvolver essa ideia, né? E às vezes até ironicamente, em alguns sonetos que puxam pelo humor do meu último livro, né? Fazer um poema em que o poeta começa satisfeito, achando que chegou lá. Então, ele se celebra de maneira narcísica, né? Como finalmente tendo conseguido aquilo que eu acho que é impossível. E depois o poema satiriza o próprio poeta, né? Que chegou lá coisa nenhuma, né? Não seja tão ingênuo assim. Tem alguns poemas que vão por essa direção. Sim. Muito bem. E aqui, próxima questão. Então, já falamos aqui algumas vezes do João Cabral, né? Em sua obra poética, né, um de seus principais objetos de estudos como crítico, poesia de João Cabral, aparece de forma ambivalente. Por um lado, alguns de seus poemas retratam o universo cabralino, como acontece em A João Cabral, ou usam recursos típicos da poética cabralina. Por outro lado, há casos nos quais parece haver uma certa oposição a essa mesma poética, como acontece em Aforismos, que é uma série de excertos críticos, no qual você critica, por exemplo, a monumentalização do mínimo. Eu já ouvi entrevista você aproximando sua poesia mais da de Drummond e Cecília e a de João Cabral, né? Como você vê o impacto do estudo da poesia do João Cabral na sua própria produção poética? Olha, eu costumo dizer que eu estudei João Cabral por cerca de 40 anos para poder me livrar dele de uma vez. Não para ser influenciado, né? Porque, estudando muito João Cabral,
eu posso ter a presunção de dizer que já entendi muito bem como ele faz o poema. E, portanto, se eu fizer, vai ser um pastiche. Seria uma coisa inferior, seria um sub-João Cabral. Para que eu iria querer me influenciar para fazer algo que ele já fez de maneira superior? Né? Então, paradoxalmente, eu estudo Cabral para não ser João Cabral, né? Para que o meu lado, digamos, crítico, ensaísta, possa se deleitar com o que ele escreveu, mas que o lado poético possa, talvez, absorver de maneira muito genérica a noção do rigor, né, na construção. Eu sou antifacilidade o tempo todo, por isso até que eu tenho uma boa parte dos meus poemas escritos em medidas regulares, né, como se fosse um desafio a mais, e a contracorrente do modernismo, né, que diz que o verso é livre, que está valendo tudo, né? Então eu fico, como João Cabral também, aliás, ele dizia que ele gostava do desafio das formas fixas, porque ele vislumbrava o ponto ao qual ele tinha que chegar. Por exemplo, se é verso de 11 sílabas, tem que fazer 11 como um desafio. Né? Enquanto, dizia o João Cabral, que o verso livre o deixava sem marcas, sem horizontes a serem atingidos. É claro que cada um tem que se realizar da maneira que faz melhor a sua produção, né? Nós temos o Manuel Bandeira, que é um mestre consumado do verso livre, o que não quer dizer que não tenha feito também excelentes poemas metricamente regulares. Então, eu vejo João Cabral como uma espécie de um farol, né, da consciência crítica na criação poética contra o mito da inspiração. Então, nesse sentido, eu digo que ele e outros poetas que também valorizam a construção me influenciaram, mas eu creio que na maneira de trabalhar esse rigor, seja pelos temas, seja talvez por uma presença maior do humor na minha obra, né? Seja pela utilização do soneto, que ele jamais empregou, as diferenças também são bastante sensíveis. Eu costumo dizer que, acho que eu falei isso já numa entrevista, né? Que o grande poeta, aquele poeta que cria um espaço completamente próprio na literatura, como Drummond, como Bandeira, como, sobretudo, João Cabral, né? Esse poeta faz um grande bem para a linguagem poética do seu país, da sua língua. Quer dizer, faz um grande bem para a língua portuguesa, nesses casos, mas faz um grande mal para os que vêm depois, porque passam a ter como parâmetro aqueles gigantes que estão ali. E se quiser competir, não vai dar. Né? Aí vai ser. Quer dizer, eu fiz uma frase que eu acho adequada, né? O seguinte, que o grande criador, ele abre para a poesia 200 portas com a sua criação. E quando ele acaba, ele fecha todas. Trancadinhas, porque ele abriu, ele fez, e agora, tchau, trate você de criar as suas portas também. Pode não ser 200, pode ser 3 ou 4, mas que sejam suas, que não seja pegando a impressão digital do autor que te antecedeu. Você já pensou você ser poeta em Portugal logo depois de Fernando Pessoa? Fala, muito pesada. É verdade. Não, só um complemento. O João Cabral diria que você também é um lírico ou não? Olha, eu acho que ele talvez até pensasse que eu sou um lírico, e isso deveria incomodá-lo, mas como era um diplomata, jamais me disse isso. Sim. Ele respondeu, né? Eu acho que é o seguinte, eu tento ser também lírico. Eu entendo perfeitamente por que João Cabral, de modo obstinado, né, tentou e conseguiu ser antilírico o tempo inteiro. Mas você ser antilírico acaba sendo, no caso dele, muito bem resolvido, né, mas acaba sendo uma limitação. Você pode trabalhar com todas as formas, as fixas e as livres. Você pode trabalhar com todos os temas, os ditos temas elevados e nobres,
e os temas prosaicos e vulgares, né? Para que você vai voluntariamente abrir mão de algo que pode ser rentável para a sua poesia? Só para dar um exemplo, eu não vou ler nem aqui, mas no Desdizer, eu resolvi pegar uma medida que é a mais nobre da língua portuguesa, talvez mais do que o próprio decassílabo, que é o alexandrino, né? O verso de 12 sílabas, absolutamente solene e pomposo, muito mais do que na tradição francesa. Os franceses, como todas as palavras são oxítonas, né? Eles tendem a ser um pouquinho mais longos no verso e fazem o alexandrino. E eu tive vontade de rechear esses alexandrinos com 2 sonetos da Boa Vizinhança, que é todo ele feito de fofocas, né? De frases que a pessoa pode ouvir no condomínio, no prédio, aquilo que é mais banal, aquilo que é mais malicioso e maldoso, né? Então, cria-se aí um choque entre um registro literário sublime e um conteúdo reles, um conteúdo voluntariamente mesquinho. E isso pode dar poesia, né? Isso pode criar algum efeito. Certo. Anderson? Tudo bem. A próxima questão, isso aqui, é justamente referente ao esse grupo de excertos críticos que você intitulou Aforismos, né? Então, em Desdizer, que é um livro de poesia reunida, há essa série intitulada Aforismos, constituída por excertos pensados de textos críticos, né? Que você produziu ao longo da década de 1990. Para você, o que muda, enunciativamente falando, né? Quando um trecho do texto crítico é reapresentado como poesia, num livro de poesia reunida? O lugar assim, da voz enunciativa, que muda. Isso. Primeiro, eu acho que ele se torna poema em prosa pelo contexto, né? Se você pega um objeto, né? Não vou nem citar o famoso urinol do Duchamp, né? La Fontaine, né? Que se via como, digamos, o urinol. Aí ele tirou daquele contexto e botou no museu, virou obra de arte. Quando alguém coloca textos em prosa num livro de poemas, ousadamente, ele está querendo pensar que aqueles trechos possam ter alguma voltagem poética, né? No sentido, nem lírica, mas no sentido assim de percepção da realidade, né? Porque toda arte é maneira nova de perceber a realidade, e o ensaio também pode ser maneira nova de perceber a realidade. E um pouco provocativamente, não, primeiro, digamos, até por necessidade, porque como eu atravessei uma década no deserto, em termos de produção do objeto poema, né, algumas pessoas comentaram que essa eclosão do poético costumava ocorrer em trechos de meus ensaios. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não sei por que um ensaio tem que ser árido. O ensaio deve ser tão sedutor quanto o poema para um leitor, né? Tem que dar vontade dele continuar lendo, em vez de criar barreiras, né? Com terminologias excessivamente rebuscadas, ou com especulações que colocam o texto a serviço de uma teoria anterior. Eu não discuto a validade disso, né? Mas, para mim, o lado do prazer é fundamental, né? Da sedução, da percepção da realidade, e eu fico querendo servir o poeta ou o poema sobre o qual eu estou falando, e numa linguagem que, de vez em quando, até se misture e o leitor fique achando bacana. Poxa, estou lendo o poema, e esse comentário sobre o poema também está sendo portador de uma certa beleza, né? Esse era o objetivo. Então, materialmente, quando eu lancei, em 2002, o Todos os Ventos, que foi a minha primeira reunião, eu estava há 15 anos sem publicar poesia, e vi que, ainda assim, era muito pouco o material desse novo livro. Eu falei, opa, vou seguir, então, a sugestão de alguns amigos e pensar nesses ensaios
aqueles momentos, né, que, um pouco por minha escolha e por pouco com sugestões alheias, possam valer como aforismos deslocados dos ensaios originais, né? E o que o aforismo tem como característica? Primeiro, a concisão, né? Então, não é um poema impróprio, digamos, é uma espécie de um insight, né? Alguma coisa que você sacou e deu uma iluminada legal no texto. Segundo, tem que ser na forma lapidar, uma coisa concisa, né? Que não é didática, que não é pedagógica, né? Mas com uma presunção de alguma sabedoria, né? De alguma originalidade naquilo que você formula. E que essa percepção, né, possa ter realmente um componente de criação poética. Eu aqui, de cabeça, eu citaria dois aqui, que me ocorrem para vocês verem qual é essa proposta. Né? Por exemplo, quando eu estudei Drummond, né? Então, Drummond fala muito da herança. Né? A herança, ele recebeu a herança dos pais, né? E ele tem um poema chamado Legado, né? Que ele pensa, que ele cogita qual é a herança, que lembrança darei ao país, né? Que me deu tudo que eu tenho e tive. E aí eu percebi o seguinte, quer dizer, isso não está no manual, não tá, é um momento de uma relação amorosa com o texto, e que eu percebi que em Drummond não é a herança, não é aquilo que a pessoa recebe ou ganha, e sim aquilo do qual a pessoa não consegue se livrar. Né? Então você vê que você, na percepção, né, isso aí foi no contato, mas peraí, a herança não é o que ele ganhou, a herança é aquilo que ele não consegue jogar fora. Sim. Eu achei que essa visão, aí também tem o seguinte, o desejo do aforismo é que ele possa transcender até a situação onde ele nasceu, no caso o ensaio, né, e possa valer para outras situações, de outros poetas ou de outras modalidades discursivas. E esse segundo e último exemplo, quando todo mundo sabe, né, e o próprio João Cabral admite isso, que ele tem uma vertente cerebral na obra dele, né? Uma faca só lâmina, a educação pela pedra, né? São aqueles poemas intensamente complexos, intensamente conceituais e que convivem com uma outra água, que ele chamou de duas águas, né? Que eram os poemas de comunicabilidade imediata, como Morte e Vida Severina. Poemas que não precisariam nem de leitura física, leitura de texto. Bastaria uma captação auditiva. Isso tudo que a gente pode falar sobre essas coisas, né? Ao longo de 10, 15 páginas de ensaios, de repente eu achei que poderia ser resumido numa única frase, que é a seguinte: a poesia de Cabral nunca desistiu de ser também a poesia do João. Sim. Então você tem aí a poesia do Cabral, cerebral, e a poesia do João, popular. Então, é uma maneira de você condensar, né, numa fórmula quase que, digamos, com pretensão poética, aquilo que está dentro de um discurso crítico, de um discurso ensaístico. Muito bem. E em um de seus escritos, você apresenta o poeta como um operário da linguagem, um experimentador de formas, cuja eficácia é posta à prova a cada verso ou estrofe que acaba de erguer. A questão da eficácia pode ser relacionada com a questão do valor artístico. Perante o panorama diverso da produção poética atual, qual seria para você hoje o papel da valoração, isto é, do critério de aferição da qualidade de um poema? Bom, eu sei que o que eu vou dizer aqui está muito, talvez, a contracorrente e pode provocar objeções. Agora, para mim, eu não consigo ainda dissociar a criação, seja literária, musical, verbal, né,
implicitamente do conceito de qualidade. Podemos até discutir esse conceito, né? O que você acha de qualidade? Não serão os mesmos elementos que eu possa valorizar, com a mesma palavra, qualidade. Mas retirar essa exigência de construção estética de um objeto é entrar num terreno que eu acho que politicamente é interessante, culturalmente pode ser interessante, mas é o terreno onde vale tudo, né? Se não há um valor aferidor, significa que todos os valores se equivalem. E naquele lugar onde vale tudo, nada vale nada, porque tudo vale tudo, né? Então, sem ter esse critério valorativo, não, quer dizer, passa-se algo que ocorre com uma certa frequência e que eu até aceito, acho muito bacana, como depoimento sociológico, depoimento cultural, né? Que é a valorização da arte ou da poesia pelo tema. Isso eu nunca consigo fazer. Admito que há temas que são até necessários, que são prementes, que são muito bem-vindos, em especial no momento, digamos, político, né? Que a gente vive com tanto perigo rondando a liberdade. Mas não é por isso que eu sou obrigado a achar que ali está um bom texto, né? Isso é um poema que vai sobreviver. Pode-se ver a literatura como documento. Então, nesse sentido, tudo é válido. Mas se você quiser ver depois o que sobra, você até vai, até a contragosto, né, reconhecer mais valor, eventualmente, num poeta que tenha posições ideológicas até contrárias à sua, desde que a sua capacidade artística seja algo efetivamente reconhecido, né? Sim. Muito bem. Anderson? A próxima questão, Sequinha, é referente à Academia Brasileira de Letras, né? Em 2004, você ingressou na academia. Sobre isso, gostaríamos de fazer duas perguntas. E às vezes pode também ser curiosidade de muitas pessoas, né? Em primeiro lugar, qual tem sido o papel da academia para a cultura literária brasileira? E a segunda, um pouco mais no campo da anedota até, né? Como é a rotina de um acadêmico da ABL? Bom, começando pela segunda, hoje a rotina é ficar trancado em casa. Até, digamos, pela nossa faixa etária, é altamente contraindicado, né, que a academia esteja de portas abertas. E, numa atitude muito lúcida, o atual presidente, que, aliás, é o mais jovem no momento, né, acadêmico, que é o Marco Lucchesi, ele decretou, com apoio de todos os acadêmicos, o fechamento da casa até 2021. Mas vamos voltar primeiro e depois ainda retomar essa segunda questão, né? Quando a academia foi fundada, em 1897, já constava lá no seu estatuto, né, que ela deveria zelar pela língua e pela literatura do país, né, pela cultura literária e pela língua. Como ela faz isso? Pela língua portuguesa, nós temos ali um grande filólogo, né, um grande lexicógrafo, que é o Evanildo Bechara. E a academia tem a obrigação constitucional, pouca gente sabe disso, de editar o VOLPE, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Aliás, esse VOLPE, que teve a batuta atualmente, né, de Evanildo Bechara, se encontra sob forma de aplicativo de acesso gratuito a todo mundo. Então, quem quiser, baixa o VOLPE, né, de graça e passa a ter o guia ortográfico da língua portuguesa aqui no Brasil. E aí, equivocadamente, algumas pessoas passaram a supor que a academia estivesse legislando sobre a ortografia brasileira. A academia estivesse determinando como
as palavras seriam escritas, a questão do hífen, né? A questão dos acentos. Não, nada disso. Esse acordo linguístico, tão polêmico, mas que foi muito bem aceito no Brasil e foi mal aceito em Portugal, foi um acordo estabelecido há uns 20 anos, ou até mais do que isso, né? Pelo Brasil estava o grande Antônio Ais, que era um batalhador da unificação gráfica, ortográfica das comunidades de língua portuguesa, e foi um acordo basicamente político, em que os presidentes das várias repúblicas, né, que compõem a comunidade lusófona, esses presidentes concluíram que, para fortalecer a língua portuguesa como instrumento de comunicação mundial, era bom que ela tivesse um padrão, como a língua francesa tem, como a língua inglesa tem, como a língua espanhola também tem, né? Então, você não tem na ONU o americano e o inglês, você tem a língua inglesa. Mas dizem, uma das razões pelas quais o português nunca se tornou língua oficial da ONU é porque há várias modalidades do português. Vai botar o português do Brasil ou do Portugal? Ou de Angola? Ou de Moçambique? É uma questão política. Estabelecido esse acordo, né, no qual a academia não teve ingerência, ela não deu palpite, aí a academia, como tem que regulamentar a ortografia pelas normas vigentes, ela publica as edições do Hope, em que ela põe em prática aquilo que foi determinado nesse acordo ortográfico, né, entre os mandatários dos países de língua portuguesa. O compromisso dela, então, com a cultura e com a literatura é sempre de fazer a difusão na maior intensidade possível que seus recursos permitam, né, de obras literárias e de debates e de ciclos e de tudo que gravite em torno da cultura. Isso sempre de forma gratuita, e é bom também que a gente frise aqui, absolutamente independente do poder público, porque há muitas pessoas que se equivocam achando que é o governo que sustenta a academia. Não ganhamos um tostão do governo. Ao contrário, né? Às vezes a academia é que cede livros, faz coedições e divulga junto à rede pública, ou à universidade, ou a embaixadas, muito da produção literária brasileira. Evidentemente, a academia não é uma instituição vinculada com vanguarda, porque, afinal de contas, tem que haver também instituições que preservem a memória. Porque se for só vanguarda que for feita, né, o que nós fizemos vai ficar sem lastro, o que não significa também que a academia seja reacionária. Então, uma coisa é você ter uma índole conservadora, como o museu também conserva, né? Conserva quadros, conserva manuscritos, e faz um grande bem para a memória do mundo. Então, a academia tem o seu centro de memória espetacular. Você vai encontrar lá a biblioteca inteira do Manuel Bandeira. Então, não se pode conservar isso? Isso é uma preciosidade total. Então, a academia tem esse lado de ser uma guardiã da memória cultural e literária. Tem também a tendência da diversidade política entre seus integrantes, porque é muito fácil criticar a academia citando A, B ou C, que tem uma posição mais conservadora, e estrategicamente omitindo D, E, F, G, que tem uma posição diferente e oposta, né? Então, ali dentro se convive harmonicamente com essa diferença. Eu acho muito bom que a academia não esteja atrelada a ideologia nenhuma, para ela poder abarcar elementos de todas as facetas do espectro político e cultural brasileiro. Fora isso, e voltando à questão da contribuição concreta, né, eu tenho a impressão de que boa parte do público, seja
por incapacidade da própria academia conseguir divulgar o que ela faz, de um lado, seja por um certo preconceito das pessoas, né? Ah, a academia só deve ter coisa velha, não sei o que lá, de outro, mas por uma razão ou por outra, o site da academia, que já tem um bom número de acessos, a meu ver, ele é muito menos acessado do que deveria. Se você chegar lá, você vai ficar deslumbrado. A parte de palestras, de ciclos, né? Dezenas, centenas de palestras disponíveis no acervo, sobre ciclos discutindo o Brasil de hoje, politicamente também, a ecologia, os escritores marginais, a presença do autor negro, junto com Homero, Shakespeare e outros. Tá? Então, é um caldeirão de cultura que hoje em dia está ali disponível gratuitamente para as pessoas, nessa memória, por exemplo, dos ciclos que a academia faz. Eu próprio coordenei ciclos vinculando música popular brasileira e alta literatura. Né? Eu já dei palestras que estão registradas lá sobre Chico Buarque, sobre Caetano Veloso, como também dei sobre Gonçalves Dias, no século XIX, e sobre Drummond, e sobre Cabral. Então, a academia ela desenvolve uma pluralidade de atividades, né? Uma pluralidade de publicações e que, enfim, basta entrar no site para ver que eu estou dizendo a verdade. www.academia.org.br. Tá? Então, ela não é como, ela é org. É uma instituição sem fins lucrativos, ela não pode lucrar, tudo que ela recebe, ela reinveste na própria academia, né? E assim ela tem se mantido ao longo de mais de 110 anos, né? 120 anos, como, digamos, uma instituição sólida, né? Absolutamente comprometida com a cultura brasileira e alvo, evidentemente, também, né? De comentários maliciosos por aqueles ou que a criticam porque não gostam dela, ou algumas vezes criticam porque gostariam de estar lá, né? E como nem sempre a academia pode acolher todas as demandas, né? Tem a famosa fábula da raposa e as uvas. Eu não preciso nem, digamos, relembrar aqui. Agora, quanto à atuação da academia, o que nós fazemos lá, quando ela está aberta, vamos distinguir. Há um núcleo de 5 pessoas que dá muito duro, que é a diretoria, né? O presidente, o secretário-geral, o tesoureiro, o primeiro secretário e o segundo secretário. São as pessoas que tocam a administração da casa. E são muitos problemas para resolver, né? Salários, prolabore, programação cultural como um todo, né? Essa é uma tarefa que incide essencialmente na diretoria, mas tudo com apoio e conhecimento dos demais membros. E nós, então, os acadêmicos, sobretudo aqueles que moram no Rio, né? Quer dizer, critica-se um pouco a academia também por ter um número maior de membros, ou cariocas, ou habitantes do Rio de Janeiro, mas se não fosse assim, não andava. Né? Isso já está lá no Estatuto, no século XIX, com sabedoria, Machado de Assis estabeleceu uma certa cota, porque, sobretudo naquela época, se não houvesse uma presença mínima de escritores morando no Rio de Janeiro, a academia teria morrido, né, de inanição, por falta de acadêmicos que quisessem tocar o projeto para frente. Então, a nossa rotina, em tempos fora da pandemia, todas as quintas-feiras, né, tem o famoso chá da academia, que é um chá muito opulento, realmente delicioso, né, e do qual, às vezes, eu não participo para tentar manter a silhueta, porque a tentação calórica desse chá é excepcional. Bom, mas o chá não encerra a atividade, né? No folclore, os acadêmicos se reúnem para o chá. Não. Os acadêmicos vão até ao chá
para depois, às 4 da tarde, ter início a sessão acadêmica. Então, é uma sessão semanal que vai de março a dezembro. Janeiro e fevereiro são os meses de recesso da academia. A diretoria está lá ainda trabalhando, né, planejando o ano, mas os acadêmicos não têm as famosas sessões das quintas-feiras. Nessas quintas-feiras, discute-se de tudo, né? Os acadêmicos comentam, por exemplo, as propostas administrativas da diretoria, se é bom investir nisso ou se é bom investir naquilo. Os acadêmicos fazem as celebrações das efemérides, 100 anos de tal romance, né? 50 anos de outro. Nós fazemos também apresentações de livros, certas obras que surgiram no mercado editorial e que nos parecem de relevo, nós encaminhamos para as bibliotecas da academia, mas não sem antes fazer uma espécie de resenha, comentando a qualidade dessas obras. Enfim, é um espaço aberto onde se discute de tudo e depois esse material é transformado em atas, né? Atas que são a memória de todas essas mais de 5.000 sessões, né, feitas pela academia ao longo do tempo. E temos também que enfatizar a modernização radical, né, que está sendo providenciada para que o público possa ter acesso a esse material de pesquisa, né? Porque, evidentemente, as atas estão lá, mas imagina se isso não está digitalizado e se não tem sistema de busca, o trabalhão que você ia ter para, um a um, analogicamente, né, percorrer aquela montanha de papel para descobrir o que o acadêmico falou em 1935. Hoje em dia, ou daqui a pouco, eu creio que isso não está encerrado, vai ser uma beleza como fonte de pesquisa. Não podemos esquecer, porque Manuel Bandeira foi um acadêmico durante muitos anos, muitos e muitos anos. Então, o que ele terá dito na academia? Qual é a contribuição dele? Quais são as opiniões que ele deu? Hoje você não tem jeito. Agora, daqui a pouco você vai lá, Atas da Academia, escreve Manuel Bandeira e você vai ter uma fonte de pesquisa inesgotável, né? Outro exemplo, já está lá também, muito interessante, os discursos da academia. Talvez eu tenha que botar a luz, não está ficando meio escuro aqui, não? Eu acho que... Espera um minutinho. Acho que ficou isso, né? A gente vai falando aqui, peraí. Eu vou acender a luz aqui, um minutinho, tá? Sim. Porque aqui já anoiteceu. Porque senão já vão dizer que na academia só tem fantasma, né? Esse escuro aí. Então, vamos garantir que eu estou aqui bem vivo e assim pretendo pelos próximos 30 anos. Mas, enfim, por exemplo, o discurso, é uma coisa chata, não, espetacular. Imagine, por exemplo, no começo do século XX, né, um crítico como Silvio Romero, importante o Silvio Romero, recebendo o Euclides da Cunha, com a presença do presidente da República ali, e Euclides fazendo um discurso vigoroso, politicamente falando. Então, Guimarães Rosa fez discurso de recepção, João Cabral fez, Manuel Bandeira, né? E a recepção é sempre composta do elogio dos antecessores da própria cadeira. Então, você vai ter uma espécie de leitura crítica de cada novo acadêmico, né? Como é que ele está avaliando o cânone que o precedeu naquela própria cadeira. Então, é um mundo muito rico, muito fascinante, e que eu acredito que está muito, muito pouco explorado ainda. E mais recentemente, essas recepções, esses discursos, né, foram filmados, né? Tem o Goulart, o Moacir Scliar, você vê toda a cerimônia, né? Muito bem lembrado, porque lá você, assim como as conferências, né, que tem todas ao vivo, né, quer dizer, gravadas, disponíveis no vídeo, atualmente os discursos, eles também estão todos, eu creio que mesmo até da minha época, e talvez até antes,
você vai lá, cerimônia de posse, e você sente o clima e percebe, e ouve, né, a apresentação. Eu, por exemplo, já fiquei muito honrado, porque coube a mim receber dois poetas muito importantes em pouco tempo. Com muita honra, né, eu fui escolhido por Ferreira Goulart para fazer o discurso de recepção dele. E depois o Geraldinho Carneiro, que é meu não só contemporâneo, mas ele rigorosamente, porque nascemos um dia de diferença, né? Eu e o Geraldo Carneiro. E eu fiz o discurso de recepção dele. Então, você tem no site da academia a versão escrita desses discursos e também vai ter a versão do vídeo, né, para sentir o clima na hora. Sim, sim. Então, por fim, Sequim, gostaríamos que você lesse um poema seu para nós. Tá bom. Então, como tenho aqui a escolha livre, né, eu vou ler um desse novo livro de Dizer, em que normalmente as pessoas apreciam o texto e vai um pouco naquela linha de fingir que o poeta sabe alguma coisa e, de repente, ele se desvia desse saber. O poema se chama Autorretrato. E só com detalhe de forma, né? Ele é todo feito em redondilha maior e monorrímico, a mesma rima do começo ao fim, nos versos pares. Autorretrato, a Flávia Amparo. Um poeta nunca sabe onde sua voz termina. Se é dele, de fato, a voz, que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina, ou se o outro é que lhe invade, numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando o supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sob a zona da sombra, navega em meio à neblina. Sabe que nasce do escuro a poesia que o ilumina. Muito obrigado, Antônio Carlos Sequim. Foi um prazer poder entrevistá-lo. Acho que vai contribuir muito, né, para o nosso canal e para os espectadores, né? Muito bem, eu agradeço aí o convite. Foi um prazer conversar com vocês sobre coisas que são tão caras para mim.